Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu vim trazer o fechamento das leituras de junho aqui para o canal. Ao contrário do mês de maio, onde eu li só 4 livros, o que é um pouco menos do que a minha média, em junho eu li pra caramba, foram 9 livros no total, então eu vou começar a falar logo sobre eles, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Bom, o primeiro livro que eu terminei em junho, eu já tinha começado em maio, e foi o Compre-me o Céu, da Shin Han. Eu li no Kindle, então eu não tenho ele físico aqui para mostrar para vocês. A Shin Han é uma jornalista e escritora chinesa que viveu a maior parte da sua vida no Ocidente, né, nos Estados Unidos ou na Inglaterra, acho que na Inglaterra. E ela tem alguns livros onde ela se propõe a mostrar um pouco, né, de situações sociopolíticas da China. Eu já tinha lido dela As Boas Mulheres da China, e eu tinha muita curiosidade há tempos de ler o Compre-me o Céu, se eu não me engano ele foi lançado em 2011, e o subtítulo dele é A Incrível ou Terrível Verdade sobre a Geração dos Filhos Únicos na China. E eu tava muito curiosa sobre isso, porque eu sempre tive interesse nessa questão da política do filho único e nos desdobramentos disso. E no livro ela convive em entrevista, né, algumas pessoas que viveram nessa situação. Então, na verdade, ela pega quase todos os personagens, né, as pessoas do livro são filhos únicos, jovens adultos que não sabem lidar com a vida, porque foram tratados como reizinhos e dentro de uma bolha, e ao mesmo tempo tem muita insegurança, porque eles são a única chance dos pais dele que depositaram tudo em cima deles, né? Então eles são filhos únicos, netos únicos, e isso gera uma carga muito grande neles, né? Mas eu acho que no fim das contas o livro foi um pouco aquém da minha expectativa. Eu esperava um pouco mais, eu esperava mais que ela tivesse tocado mais essas questões, né? Que tivesse uma análise um pouco mais antropológica do que o que aconteceu, mas enfim, quando sair o vídeo a gente fala mais sobre o assunto. Depois eu li O Olho Mais Azul, da Toni Morrison. É estranho falar que a gente ama um livro tão pesado e tão triste, né, e tão infelizmente real. Mas a escrita da autora é incrível e é aquela coisa, né, essa história é horrível, mas é necessária que a gente entre em contato com ela. O trabalho que a autora faz aqui é incrível. Esse é o primeiro livro dela e foi o primeiro que eu li dela também. A Toni Morrison, se eu não me engano, foi a primeira autora negra a ganhar um Nobel de Literatura, então ela é muito importante nessa história da literatura produzida por mulheres negras. E aqui a gente tem uma história contada por uma criança que fala sobre crianças negras, né, meninas negras, né. Aqui a gente tem um prefácio, eu não me lembro se é no prefácio ou no pós-fácio, que ela conta que ela resolveu escrever essa história para falar do racismo, mostrando o elo mais fraco, que é uma mulher criança, né? Então, através desses personagens, a gente vai se adentrando dentro dessa história e vai vivendo muita crueldade. É muito dolorida essa história. A menina, ela é considerada muito feia, ela é negra retinta e todo mundo sempre fala que ela é muito, muito feia. E ela reza todos os dias para ter olhos azuis, porque ela acha que assim ela vai ser mais bonita. E em contrapartida com isso também a gente tem uma outra personagem que também é negra, mas que não é de pele tão escura. Então a Toni Morrison aborda aqui também a questão do colorismo e que tá numa situação melhor do que a da Pécula, que é a menininha que tá narrando a história pra gente, porque a Pécula, ela vai ter um problema familiar, a família meio que vai se dissolver, ela vai morar por um tempo então na casa dessa outra criança, e aí a gente tem esse jogo da menina que tá narrando pra gente, que também queria ter olhos azuis e também se sente numa posição inferior em relação aos brancos, mas que descobre que ela é muito mais do que a Pécula. E tudo isso, repito, narrado por crianças e com uma inocência muito bonita e com um jeito de conversa. A primeira frase desse livro, ele começa com: cá entre nós, naquele ano as flores não nasceram, é uma coisa assim. E esse cá entre nós, pra começar um livro tão pesado, ele é genial, assim. Eu acho que a autora só fez escolhas incríveis. E tô até com medo de sentar pra gravar um vídeo sobre esse livro, porque ele é tanto, que eu acho que nada que eu fale nunca vai ser o suficiente. Depois que eu li O Olho Mais Azul, eu li então A Falência. Eu li nessa edição da fotinha que tá aqui, que é a da Penguin Companhia, só que eu deixei lá em Curitiba porque eu terminei de ler antes de vir pro Rio, e eu já tava trazendo muitos outros livros na mala.
E, na verdade, a falência é da Júlia Lopes de Almeida, né, que é uma autora brasileira que foi esquecida do cânone e agora que está sendo meio que rememorada. Mas dificilmente seria um livro que eu pegaria para ler assim já por livre e espontânea vontade. Mas ele foi escolhido para ler Mulheres do Rio de junho, então eu li para participar do encontro. Foi um dos melhores encontros do Leia Mulheres que eu já fui, porque foi pouca gente, a gente discutiu muito literariamente e sociologicamente a obra. Então a Falência é um livro que ele tem tanta coisa, ele tem tanta entrelinha também. Ele se passa no Rio de Janeiro, no final do século... Eu tenho um problema com o século. 1890, que século? 1990 era 21. Então, não, 1990 era 20. O livro se passa no final do século XIX, no Rio de Janeiro, e a família Teodoro é a protagonista, né? A gente tem o Francisco Teodoro, que ele é rico, ele veio novo pro Brasil, pequeno, né, de Portugal, e com dificuldades financeiras, e ele conseguiu crescer muito na vida, e ele tem muito orgulho disso. E ele tem muita vontade de esbanjar a fortuna dele, porque ele conquistou aquilo, ele gosta de mostrar que ele tem, mas ele também usa fazendo, né, bem pros outros, querendo cuidar dos amigos e tudo mais. Ele não é, assim, um esbanjador horrível por si. Aliás, essa é uma outra coisa muito interessante na construção dos personagens e da história. Os personagens, eles não são... a gente não tem uma questão maniqueísta nesse livro. Eles não são inteiramente bons ou inteiramente maus. Eles são humanos, né? Então a gente não tem o bom e o mal nessa história. A gente tem uma história. E, enfim, o Francisco Teodoro, ele é dono de um armazém e eles têm um casarão na Voluntários da Pátria, no Rio de Janeiro. E isso é muito legal, porque é aqui em Botafogo, a Voluntários da Pátria. Então, enquanto eu tava lendo, eu ficava imaginando, né, esses lugares que eu ando. Eu ficava imaginando esse casarão, e tem alguns casarões ainda por aqui. Nossa, eu tô viajando demais pra quem tem que falar de 9 livros. Ele tem então esse armazém no qual ele tá conseguindo fazer fortuna muito por causa do café. A gente tá vivendo nessa época no Brasil um forte período de fazer dinheiro com o café. Então ele, enfim, tá envolvido com isso. E o primeiro capítulo eu achei muito chato, porque ele é muito masculino. Então são vários homens no calor do Rio de Janeiro discutindo sobre o café. Eu achei que o livro inteiro ia ser isso, mas não. Depois, a partir do segundo capítulo, a gente não fica mais preso nisso. Mas enfim, o Teodoro, ele mexe com isso e ele tem uma família. E logo no primeiro capítulo a gente descobre que a mulher dele, a Camila, tá tendo um caso com o Dr. Gervásio, que é um médico meio que aposentado, que vive enfiado na casa deles. E aquela história, assim, o Rio de Janeiro inteiro sabe desse caso, menos o Francisco Teodoro. Aquela coisa de que o corno é o último a saber. Ele tá ali, os dois ficam debaixo do nariz dele, praticamente literalmente. E a gente vai acompanhando essa falência, né, que é uma falência com diversos significados. A gente sabe, de acordo com a sinopse, que ele vai falir da forma mais objetiva possível, né? A empresa dele vai quebrar e ele vai perder o dinheiro dele. Mas até a gente chegar nisso, a gente tem inúmeras outras falências, principalmente de acordo com a visão dele de mundo, porque o Brasil acabou de se tornar uma república, né, há pouco tempo, é uma república muito recente, e ele é um monarquista convicto, então ele já acha que isso foi uma grande falência para o Brasil, ele tá sempre batendo nesse martelo. A gente tem também uma falência de costumes e de valores, porque ele é muito machista e ele começa a ver as mulheres começando a se empoderar. A gente tem ali aquele germen do feminismo e de mulheres. A gente tem uma personagem, a Catarina, que não é da família, mas que, enfim, é uma das amigas próximas ali, que ela é uma mulher muito dona dela mesma, que não quer casar, é uma mulher selvagem, e tudo isso é muito complicado pra ele, né? Então a gente tem uma série de falências abordadas ali pela Júlia, algumas bastante ironicamente, porque pra gente não é uma falência, mas pro personagem é. Então ele é sim um livro escrito em 1900, mas eu acho que a linguagem dele é bem mais fácil do que a linguagem dos livros que eu tive que ler na escola, com essa de Queiroz, por exemplo. A linguagem da Júlia é muito cinematográfica, então as imagens mentais que a gente faz do livro enquanto a gente tá lendo são muito claras, assim. Teve uma moça na discussão do Leia Mulheres, inclusive, que falava toda hora, porque no final do filme, porque realmente parece um filme, né? Então a Júlia escreve muito bem, eu fico muito feliz que ela esteja aí sendo ressuscitada e que a gente esteja então começando a falar dela, né? Porque eu acho que é uma obra que vale a pena, eu fiquei com vontade de conhecer mais coisa dela. Depois da Falência eu li
Maternidade, da Sheila Hett. Eu recebi esse livro da Companhia das Letras e eu fiquei muito feliz quando eu recebi, porque era um livro que eu já tava de olho, eu tava querendo comprar, porque o assunto da maternidade sempre me atraiu muito, eu adoro acompanhar esse assunto, eu sempre quis ser mãe, mas eu adoro ler sobre esse assunto, eu adoro discussões sobre a questão da maternidade, tanto internamente, assim, no cotidiano de cada um, como socialmente. A questão da maternidade compulsória é um assunto que me interessa muito. Acho que justamente por eu querer tanto ser mãe, me intriga esse negócio de quando você tem uma vontade que não é a óbvia, né? Eu acho que... Eu tava conversando com uma amiga, a Paloma, e a gente tava falando sobre ser quase... você ter que sair do armário quando você não quer ser mãe, né? E eu acho até que a autora fala algo parecido aqui, porque é uma coisa que se espera da mulher, né? É uma coisa que tá muito enraizada e que tem que ser discutida. E aqui nesse livro a gente tem muito dessa discussão. Ele é um livro de ficção, mas não sei porquê, eu imagino que ele seja autoficção, porque a personagem aqui, ela é como se o... Que difícil. É como se o livro fosse a tentativa de escrever esse livro, né? Porque a gente tem uma personagem que ela é escritora e ela tá filosofando e ensaiando sobre o fato dela querer ou não ser mãe. Ela já tá chegando nos 40, então ela sabe que ela tem pouco tempo pra tomar essa decisão. E o livro é muito fluido, a gente tem capítulos curtos, a gente tem até foto, a gente tem imagens, né? Ela vai mudando de assunto. A gente tem um joguinho que ela faz. Esse símbolo aqui é de uma moeda chinesa ou japonesa. Eu esqueci o nome do negocinho. I Ching I Ching, que é um sistema de adivinhação. É tipo um cara ou coroa. Na verdade, é fácil um cara ou coroa. Só que você joga 3 vezes a moeda quando você faz uma pergunta. E se der 2 caras é sim, 2 coroas é não, ou vice-versa. E ela faz muito isso, que acaba deixando o livro com um ritmo truncado em alguns momentos. Ela vai fazendo perguntas, vai respondendo. Muito sobre a vida dela, sobre a escrita do livro, principalmente com tudo focado no caso dela ser mãe ou não. E ela vai falar muito da relação dela com o próprio corpo, da relação dela com os ciclos menstruais. A partir de um determinado momento o livro começa a ser dividido em capítulos correspondentes ao ciclo dela, então quando ela tá ovulando, quando tá de TPM, quando tá menstruada, e a gente percebe muito o tom da escrita mudar, porque o humor dela tá muito presente, né, em tudo que ela escreve, que ela conta, porque são as vivências dela em primeira pessoa, né, da personagem. E então é um livro, assim, ele é muito latente, né? Acho que não tem como a gente não se envolver com ele enquanto a gente tá lendo. O ritmo é bem diferente do convencional, não era o que eu esperava, mas ela propõe reflexões extremamente interessantes para falar dessa questão da maternidade. Ela vai revisitar também a história da mãe dela, a história da avó dela, a história dela com elas, da relação dessas mulheres da família e de uma possível relação que ela teria com o filho. Ela tenta analisar a relação dela com o parceiro dela para entender se cabe uma criança ali. O parceiro dela já tem um filho de outro relacionamento, então ele meio que deixou a cargo dela, assim, ele não faz questão, mas se ela quiser tudo bem, porque ela não tem ainda. E isso já parece, é muito social, né? Porque o homem pode, assim, não fazer questão de, você tem um filho se você quiser, eu não me importo. É como se, tipo assim, eu não preciso me envolver, né? Se você tiver, tudo bem. Como se não fosse mudar a vida dele, né? Isso é muito doido, a forma como os homens enxergam essa questão de ter um filho, né? E como isso é forte pra mulher em contrapartida. E ela fala que é bizarro como essa questão da maternidade toma conta de tudo, porque você pode decidir na sua vida se você vai, tipo, pular de paraquedas ou não, se você vai visitar a Torre Eiffel ou não, e tudo bem, você só decide, ponto. Mas a questão da maternidade parece que se você não tem um filho, você tá sempre ainda a ponto de decidir, sempre a tempo de decidir. E isso é um enrosco tão grande na cabeça dela e não tem como não provocar muitas coisas na gente enquanto a gente tá lendo, principalmente se a gente for uma mulher em idade fértil. Depois de maternidade eu li o incrível Ensaio sobre a Cegueira. Não foi só um mês com muitas leituras, foi um mês com muitas leituras boas, né? Ensaio sobre a Cegueira, um grande clássico da literatura mundial, o meu 3º livro do Saramago, que eu não sei porque que eu demorei tanto tempo pra ler, eu sempre tenho medo do Saramago, mas eu li esse livro super rápido.
Ele é um grande fluxo também, acho que todo mundo sabe a premissa dessa história, né? Um dia, de repente, as pessoas começam a ficar cegas, só que é uma cegueira diferente do convencional, é uma cegueira branca. As pessoas narram que é como se elas estivessem mergulhadas no mar de leite, elas começam realmente a enxergar tudo branco. E o que é diferente do que eu imaginava, não sei porquê, eu acho que eu focava muito na questão da cegueira em si e só imaginava as pessoas todas cegas, porque eu tenho muita questão com isso, eu tenho pavor de ficar cega, assim, desde criança eu tenho fixação com isso, eu tenho muito medo. E eu sempre imaginei que isso ia ser um livro de terror pra mim, por causa dessa questão, mas vira um apocalipse o mundo, né, essa cidade, enfim, eles não dão nomes, porque primeiro as pessoas começam a cegar e não se sabe se é contagioso, não se sabe como é que funciona, então elas vão virando escória da sociedade. E então o que a gente tem aqui é uma grande história de distopia e fim do mundo e o pior que o ser humano pode ser, porque a gente tem muita coisa horrível que vai acontecer aqui, assim. O Saramago escolheu então a cegueira para usar como motim principal da ideia dele de mostrar como o ser humano é podre. Eu acho que esse é o cerne desse livro, e tudo isso é visto e contado assim pra gente. A narrativa é em terceira pessoa, mas a gente tem uma personagem aqui que inexplicavelmente ela não fica cega, então ela é a única pessoa que enxerga. E aqui na sinopse a gente tem aqui ensaio sobre a cegueira e a fantasia de um autor que nos faz lembrar a responsabilidade de ter olhos quando os outros os perderam. E essa é uma metáfora incrível, né? E acompanhar essa personagem que enxerga no meio dessa loucura toda, dessa sujeira toda, enfim, é louco, é muito, muito catártico esse livro, não tem como a gente não entrar nele de cabeça. E converso mais sobre ele quando o vídeo sair. Depois eu li O Pior Dia de Todos, da Daniela Kopsch. Eu conheci a Dani, né, a autora desse livro, aqui no Rio. Ela já estava me seguindo há um tempo nas minhas redes, e aí eu fui perguntar, na maior cara de pau, se ela me cederia um exemplar, porque eu estava muito afim de ler. Ela me deu, tá autografada, eu achei linda a dedicatória dela. Ela colocou para Ana Luísa uma história sobre meninas. E, enfim, eu li assim que eu terminei, ela me deu, enquanto eu tava lendo o ensaio sobre a cegueira, e assim que eu terminei eu já peguei. É um livro tão bonito e tão respeitoso, acho que é muito importante falar que ele é respeitoso acima de tudo, porque a Dani, ela é jornalista e ela cobriu o massacre do Realengo, que foi aquele caso de 2011, quando um cara entrou armado numa escola e matou 12 crianças. E ela ficou muito tempo pensando que ela queria escrever sobre isso, mas ela não sabia se ela escrevia um livro de ficção ou de não ficção. E ela conta então no pós-fácil que ela resolveu optar pela ficção porque ela dava margem a mais possibilidades. Ela dava margem para ela poder ir além da verdade. E o que ela fez nesse livro, assim, pra mim é perfeito. É o que de melhor podia ter sido feito com uma ficção sobre esse caso real, né? Em alguns capítulos ela conta que ela usou do jornalismo, então, tipo, os capítulos que vão contar do ataque, eles são praticamente ipsis literis do que ela viveu, tudo aquilo, o que aquelas crianças viveram, que ela cobriu, tudo aquilo é real. Mas a gente tem duas personagens fictícias que estão vivendo essa situação. A Malu e a Natália, que são duas primas que cresceram juntas, então como irmãs. E elas então vivem a vida delas ali no Realengo, né? Elas são cariocas que até em algum momento do livro, assim, elas já são adolescentes quando elas vão à praia pela primeira vez. Então é sempre uma boa oportunidade a gente entrar em contato com histórias de pessoas que vivem realidades diferentes, né? Então elas vivem ali no mundinho delas em Realengo, com cadeiras de plástico, música gospel saindo da janela, a casa delas é um puxadinho em cima da casa da avó. Tudo isso é muito real aqui, a narrativa da Dani é muito visual. E elas estão ali vivendo a vida delas, até que chega um cara na escola e atira, né, dentro da sala de aula que elas estão. Enfim, as personagens são muito reais, muito vívidas, e a história toda da dor, tanto física quanto psicológica, fica muito vívida pra gente também. A gente se apega muito às personagens, e a Dani sabiamente também divide esse livro em duas partes: a infância e o fim da infância, porque não tem como a gente continuar criança depois de uma coisa dessas. Enfim, um livro que eu super recomendo, falo mais sobre ele quando sair o vídeo. Depois de O Pior Dia de Todos, eu li Enclausurado, do Ian McKeon. Ele estava na minha lista do desafio gostoso, na categoria Um Livro com Narrador Fora do Comum. E eu tava a fim de ler Enclausurado desde que ele saiu, porque ele é narrado por um feto. Mas então joguei ele nessa categoria, porque eu sabia que ou ia ser agora ou não ia ser.
E aquela coisa, né? Eu tento não me arrepender de ter lido, porque nunca é perda de tempo, mas não tem necessidade, sabe? E eu não sei, eu acho que eu preciso desistir do Ian McEwan, assim, ele só rolou pra mim com reparação. Eu achei insuportável Enclausurado, assim, é um livro chato. E se alguém aqui leu e gostou, pode falar que eu não tenho senso de humor, mas eu não consegui comprar aquele feto em nenhum momento. Eu entendo que o autor pode ter escrito aquilo num tom de ironia, eu entendo a questão de você ter que se vender pra ideia. É um feto narrando, né? Eu tinha que me vender pra aquilo, mas do jeito que aconteceu, assim, sabe o que dá na cara? Dá na cara que é um homem tentando falar de gravidez. Porque no começo, assim, até o feto explica a situação dele, né, onde que ele tá, e de vez em quando ele dá umas inseridas em, porque o sangue do cordão umbilical passou, mas é muito pouco. É muito tipo, tem que lembrar de jogar isso aqui pra não parecer só uma terceira pessoa clássica. Porque na verdade o feto, assim, ele sabe de tudo, ou pior, o autor não decidiu o que ele é capaz de saber ou não. Porque no início do livro ele fala que dizem que os olhos da mãe dele são verdes, mas ele não sabe o que é verde. E 5 páginas depois ele sabe que tem pó em cima da mesa. Como? Não sei. E pra mim o mais irritante, e que talvez seja o mais engraçado e mais irônico do livro, e aí que as pessoas vão dizer que eu não tenho senso de humor, é que a mãe dele bebe vinho e ele é um enólogo, o feto. Então ela bebe vinho e aí ele fica reclamando da safra, ou achando muito bom, ou ele sabe se é um cabernet, se é não sei o que, se é um merlot. Eu não entendo de vinho, mas o feto entende. E é insuportável, porque ele não tinha como saber isso, sabe? É muito chato. Então eu acho que um livro escrito por um feto tinha que ter outra pegada. Pra começar, talvez tivesse que ser escrito por uma mulher que já vivenciou uma gravidez, não sei. Talvez eu esteja sendo chata demais e criando muitas regras para literatura, que na verdade é só uma arte, né? É o direito que as pessoas têm de criar, mas eu não gostei do livro. Reclamo mais sobre ele quando sair o vídeo. Depois disso, eu li Cidadã de Segunda Classe. E Deus do céu, que diferença ler uma mulher negra, né? Depois de ler um homem branco. Tanta diferença, principalmente na questão do ego literário, né? Do personagem insuportável, de Enclausurado. Tô irritada. Aqui a gente vai acompanhar a Ada, que é uma moça nigeriana, que lá na Nigéria ela se destaca muito, né? Ela é muito estudiosa, ela tem um bom emprego e tudo mais, só que o sonho dela é se mudar para o Reino Unido. O Reino Unido, a Nigéria já foi uma colônia do Reino Unido e meio que todas as pessoas importantes iam para o Reino Unido em algum momento da vida, quando voltavam de lá eram outras e tal. Então ela criou esse imaginário na vida dela de que ela tinha que ir para o Reino Unido para ser uma pessoa de verdade, né? Para ser tudo aquilo que ela já era. E ela consegue ir para o Reino Unido e aí ela cai do cavalo, porque a vida fica horrível e lá ela é só uma cidadã de segunda classe como todas as outras mulheres, como todos os outros negros. Então ela vai sofrer muito racismo lá, ela tem um marido muito violento, que é troféu assim de pior macho da literatura. E é uma vida muito sofrida, e o que dói mais é que dizem, eu digo dizem porque eu não fui estudar nem ler sobre, mas ao que me parece, ao que eu ouvi falar, esse livro é autobiográfico da autora. Então a Ada é basicamente ela. E isso é o que mais dói, pensar que tudo isso aqui é real, né? Essas histórias de mulheres negras, sobre essas dificuldades de mulheres negras, sempre me deixam muito puta. E ao mesmo tempo muito feliz que essas mulheres estejam escrevendo para que a gente saiba de todas essas histórias e seja obrigada a furar as nossas bolhas. Eu gosto muito da escrita da Emecheta, eu consigo entrar muito bem nela. Eu já tinha lido As Alegrias da Maternidade, que foi o primeiro livro dela que saiu aqui no Brasil, a princípio pela Tag Experiências Literárias, depois pela Dublinense, que está publicando grande parte da obra dela aqui. E eu já tinha gostado bastante, e depois que eu li esse livro, eu fui lá e já comprei o No Fundo do Poço, que foi o primeiro romance dela, e que na verdade acontece depois desse aqui com a mesma personagem. Porque eu fiquei muito curiosa, eu fiquei querendo mais, eu espero que nesse segundo livro a gente tenha uma redenção, porque esse daqui, ele é barra pesada. Aí depois de Cidadã de Segunda Classe, eu li o último livro que foi finalizado nesse mês, que foi Longe de Casa, da Malala. Nesse livro aqui, ele foi publicado pela Seguinte, tá? Então eu acho importante falar disso porque ele é voltado para um público jovem. Aqui a Malala vai meio que entrevistar, conhecer
e convidar para contar a história com ela outras meninas refugiadas. Ela não é necessariamente refugiada, mas ela mora fora do país dela por motivos, né, que ela já contou e que eu acho que a maioria das pessoas sabe. E então ela resolve fazer esse livro, um pequeno compilado, para que as pessoas conheçam então outras histórias de refugiado e entendam um pouco melhor essa causa, né? E eu acho que o livro é importante por dar luz à causa e por ser voltado para o público, né, que ele é voltado. Eu já falei no meu blog de leitura que eu vou ficar muito feliz em proporcionar essa leitura para minha prima de 10 anos, porque eu acho que esses contatos são sempre interessantes para a gente começar a furar a bolha. Mas para quem já é adulto, conhece um pouco da história, é um livro bem rasinho, assim, tem relatos das meninas refugiadas que duram 2, 3 páginas. Então assim, eu procuro fazer resenha de tudo que eu leio, mas esse aqui eu tô realmente em dúvida se eu vou fazer um vídeo só pra ele ou não. Não porque ele é ruim, não porque ele é bom. Ele só é um livro. E eu não acho que eu não tenho muito a falar sobre ele, porque ele é realmente rasinho, assim. Foi interessante conhecer as histórias das meninas, principalmente com elas mesmas narrando, né? Ela traz, de certa forma, uma multiplicidade de situações, porque a gente tem aqui pessoas, meninas que fugiram de diferentes lugares do mundo. A gente tem até casos aqui na América. E a gente tem também narração de uma mulher que, nos Estados Unidos, que acolheu refugiados, nos Estados Unidos ou em Londres, uma coisa assim, cuja família acolhia, então acolheu uma dessas meninas e ficou muito feliz em poder dar uma vida melhor para ela. Mas enfim, são relatos muito curtos, sem muita exploração, sem muitas análises, é mais assim, pequenos relatos de vida mesmo, de vidas que importam, né, que não são superficiais, porque são vidas, e a vida de ninguém é superficial, mas que enquanto o livro não fornece tanto material quanto eu gostaria, né, talvez se fizesse um livro sobre esse com mais coisa e voltado para um público, né, um pouco mais adulto e mais sério e mais interessado especificamente nisso, para que a gente possa se embrenhar mais na história e saber mais, eu acho que seria muito interessante. Eu lembrei de quando eu li Para Poder Viver, da Yeonmi Park, que é uma moça que conseguiu fugir da Coreia do Norte. E é um livro maior que esse, sobre uma história de refúgio só. E o livro é tão bom, né, com tantas particularidades, e o relato da menina é muito completo, muito dolorido e é incrível de ler. É um objeto histórico gigantesco e importantíssimo. Então, se tivesse um livro grande com a história de cada uma dessas meninas aqui, seria incrível, né? E esse livro seria só um pequeno índice. Então, é isso que eu tenho a falar sobre ele. Depois que eu terminei Longe de Casa, eu comecei a ler o Manual da Faxineira. Vocês viram aqui no vlog de leitura que saiu semana passada. E não terminei antes do final de junho, então ele vai entrar no fechamento de julho. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo gigante. Eu perdi o foco muitas vezes. É engraçado que quando eu assisto canais no YouTube, às vezes eu pego um pouco dos cacuetes das pessoas. E antes de vir gravar esse vídeo, eu tava maratonando alguns vídeos do canal da Maria Flor. Sabe a Maria Flor, a atriz da Globo? Ela e o marido dela, eles têm um canal, chama Flor e Manu. E o marido dela grava todo dia, ele tem um quadro que chama Dose Diária, mas eu não assisto. Eu gosto dos quadros que são dos dois juntos, que se eu não me engano acontecem de quintas e domingos. E são vídeos muito longos, geralmente de quase meia hora, onde eles ficam conversando sobre coisas da vida, de relacionamentos e tal. Só que a Flor fala muito devagar e ela se perde toda hora. E eu tava assistindo tanto que a voz dela, o jeito dela falar ficaram na minha cabeça. E acho que até a falta de foco eu peguei, porque eu acho que eu viajei aqui, que eu falei mais devagar que o normal, mas é isso aí, né? É o que vocês vão ter hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo mesmo assim. Não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos, deixarem um joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. E comentarem aqui embaixo se vocês já leram alguns desses livros e o que vocês acharam. Um beijo e até a próxima. Tchau!